Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui, tá? Equações de Cauchy e Riemann. O que ela vai dizer? Seja f de a uma função, f de a em si uma função complexa escrita na forma. Aí nós temos aqui a forma da escrita, ó. F de xy é igual a u de xy mais iv xy. Se f é diferenciável no ponto z0, então as derivadas parciais, derivadas de u em relação a x, até a derivada de v em relação a y, existem em um ponto x0 e y0 e satisfazem as relações. O que ele está dizendo? A derivada de u em relação a x no ponto x0 e y0 será igual à derivada de v em relação a y no ponto x0 e y0. E também ele vai dizer o quê? Que a derivada parcial de u em relação a y no ponto x0 e y0 é igual a o inverso, né, no caso menos, a derivada parcial de v no ponto x, ou em relação a x no ponto x0 e y0, certo? Denominadas equações de Cauchy e Riemann. Além disso, tem-se que, aí aqui a gente já vai escrever essas informações, tá? De uma forma mais bonitinha, mas temos aqui, ó, a derivada, tá, de z de 0 é igual a derivada parcial de x no ponto 0 mais, aí ele faz a igualdade aqui, tá, entre essas relações. Dito isso, a gente vai trabalhar aqui a demonstração, tá? F é diferenciável em z de 0 igual a x0 mais y0i. O que eu vou fazer então? Primeiro, tá? Eu vou fazer o meu limite, tá? Se eu fizer meu limite, como é que vai ficar o limite, ó? Eu tenho o limite, tá? De z se aproximando de z de 0. Como fica isso? Vai ficar z menos, no caso, f de z menos f de z de 0, tá? Dividido por z menos z de 0. O que eu vou fazer? Quando o quê? Quando z é igual a x mais y0i, tá? Se aproximando de quem? Aproximando de z é igual a x mais y0i. Quando isso se aproxima, no caso, né, perdão, quando isso se aproxima de z0 será igual a x0 mais y0i, tá? Essas são as condições que eu tenho, tudo bem? Como é que vai ficar então esse meu limite aqui, ó? Esse meu limite com aquelas informações. Como é que ele vai se apresentar? Nós temos o quê? Olha só, eu vou pegar esse z que está aqui, e eu tenho z, e eu também tenho z de 0. Vou fazer essa substituição. Como é que vai ficar então isso? Olha só, eu vou ter o limite, tá? O limite, só que agora o meu ponto é quem? Olha quem são meus pontos. Meu ponto vai ser o x e o y0 se aproximando de x0 e y0, tá? Como é que vai ficar isso? Vou substituir lá. Vai ficar, olha só, a função... Quem é z? Está aqui o z, ó. Z é igual a... Perdão. Z é igual a x mais y0i. Tá? Menos quem? Menos f de z0. Está aqui o z0. F de x0 mais y0i. Tudo isso dividido por z0, z menos g0. Quem é z? X mais y0i menos quem? Lembrando que esse menos está distribuído para todos esses dois termos aqui. Vai ficar menos x0 e menos y0i. Tá? Dito isso, o que é que eu posso fazer? Olha só, posso fazer um corte aqui, tá? Quando eu aplico esse corte, vai ficar aqui a variação entre x e x0. O que mais que eu posso estar fazendo? Olha, se a gente analisar bem, eu posso substituir, uma vez que uma função complexa escrita nessa forma aqui.
Então, eu vou escrever dessa forma. Escrevendo dessa forma, como é que vai ficar lá? Vou escrever primeiro esse com aquela forma lá. Vão falando aí comigo. Vai ficar o quê? Vai ficar o, tá? Lembrando que tem um limite ali, mas vou fazer direto. O quê? O que multiplica o no ponto xy, perdão, tá? O de xy mais IV, tá? De xy. Mas professor, você vai jogar direto assim na fórmula? Você vai jogar direto assim na fórmula? Não. Sabe por quê? Porque eu preciso trabalhar aqui, ó. O meu x ele está sozinho, x sozinho, mas o meu y ele é aqui, ó, 0, tá? E 0i, tá? Vou escrever aqui embaixo porque eu já vi que não vai dar. U de xy, tá? Mais IV de quem? X e y. Lembrando que o meu x aqui está só e o meu y é y0, tá? Y0 aqui. Vou apagar porque aqui não vai dar. Já fiz o primeiro, que foi esse lá. Vai ficar quanto? Menos, tá? Esse menos vai se distribuir com esses dois. Então vai ficar menos o quê? Menos u. De quem agora? Agora sim. x0, tá? x0 mais quem? x0 e quem? x0 e y0, tá? Menos lá. IV de x0 e o que agora? y0, tá? Pronto, perfeito. Cheguei aí. Tudo isso dividido por quem? Tudo isso dividido por quem? X menos x0. Agora, olha o que eu vou fazer. Atenção nesse passo. O que nós temos aqui? Lembrando que esse aqui é um limite, tá? Esse limite aqui, eu posso dividir em dois limites, tá? Propriedade fundamental aí do limite. Se eu dividir em dois limites, o que eu vou ter? Olha só. Eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, lembrando que eu estava fazendo aqui, ó, tá? Que a minha derivada na função aqui no z de 0, tá? Derivada em z de 0, ele é igual, certo? Ele será igual a esse limite aqui, tá? Olha, isso aqui é esse limite aqui que eu fiz, fechou? Só que agora que eu fiz essa igualdade, aí eu vou colocar isso tudo aqui e separar em dois limites, tá? Vou fazer o que então? Vou separar u com u. Quando eu separar u com u, o que vai acontecer? Olha, eu vou ter o primeiro limite, tá? Que vai ser o limite aqui de x indo para x0, tá? E qual que vai ser aqui o meu limite? Esses dois. Vai ficar o u de x y0 menos o de quem? O de x0 e y0, tá? Aqui, ó, dividido por x menos x0. Perfeito. Qual é o outro? Qual é o outro? Qual é o outro? Olha, vou dividir em dois. Mas quem que é o outro agora? Bora lá fazer? O outro limite vai ser aqui, ó. Limite também, tá? Limite de x tendendo a x0. Só que agora vai ser esses dois. Esses dois. Se eu pegar esses dois, o que vai acontecer? Olha, o que vai acontecer? Eu posso pegar esse i, né, e deixar ele em evidência. Vou pegar aqui o i em evidência. Deixando o i em evidência, vai ficar aqui v, tá? V. Qual o primeiro v? Aqui, v de x, y0, menos o v de quem? X, 0, y0, tá? Cheguei aqui. Chegando aqui, dividido por x0 menos x menos x0. Tá, professor, o senhor chegou aqui. O que eu tenho? Analisa comigo agora. Essa daqui nada mais é do que, olha o que eu acabei de descobrir. Eu acabei de descobrir que o f, tá? A derivada aqui em z0 vai ser quem? Quem é esse primeiro aqui que a gente descobriu? Esse primeiro nada mais é
que é a derivada de U em relação a X. Derivada de U em relação a X. E o outro, mais, que a gente descobriu, ele vai ser o quê? A derivada de V, tá? Em relação a X também. Em relação a X também. Lembrando que tem o I aqui, tá? Então eu acabei de encontrar a minha primeira relação aqui, ó, tá? Essa é a minha primeira relação. Eu vou escrever essa relação que a gente encontrou bem aqui, tá? Vou escrever bem aqui. Primeira relação que eu encontrei. Olha só. Vou deixar aqui guardado pra gente, tá? Derivada de Z0, tá? Será igual ao quê? U de X mais IVX. Tudo bem até aí? Isso aqui foi o que eu encontrei, o que a gente encontrou, tá? A gente acabou de encontrar. Certo? Dito isso agora, a gente tem que fazer o quê? A gente fez a demonstração, tá? Quando essa situação, tá? Se aproxima aqui. Isso aqui nada mais é do que a aproximação na horizontal. Agora a gente precisa fazer na vertical. Se eu quiser fazer na vertical, vem comigo. Se eu quiser fazer na vertical, quem vai ter que variar, então não vai ser mais o X, porque quem está na vertical é o Y, tá? Então nesse caso agora, quem vai variar vai ser o Y, tá? O Y aqui, olha, esse Y, ele vai se aproximar de Y0, que agora ele está variando na vertical, tá? Vou apagar aqui e a gente já vai continuar, tá? Fazendo essa diferença, professor, o que vai mudar? A gente vai já descobrir já. Já adianto para vocês que não apaguei tudo porque não muda tanta coisa, tá? Algumas coisas que acontecem fazem parte mesmo do processo. Dito isso, o que eu tenho então? Olha só, eu vou seguir ainda, tá? Com o meu limite, tudo bem? Só que esse limite agora, como é que ele vai se apresentar? Olha só, utilizando daqui, eu vou ficar com o quê? Ainda vou ter limite, tá? Nosso limite aqui, certo? Nosso limite agora vai mudar o quê? Primeira coisa que vai mudar no limite, nosso limite ele vai de x0 até y, quando agora o x0 é fixo, tá? E o y se aproxima de y0, tá? Aqui o nosso limite, já mudou o limite. Mudando o limite, o que nós temos também? Olha só, como vai ficar isso? Quem é meu z? Meu z agora mudou, tá? Meu z é x0 mais yi. Isso que é mais agora? Menos f de quem é z0. O z0 vai ser x0 mais y0i. Tudo bem até aí? Tá, cheguei aqui. Dividido por quem? Quem é meu z? O meu z vai ser x0i, tá? Mais yi, menos quem? Ó, o menos aplicando nas duas aqui. Menos x0 e menos y0i, tá? Menos x0 e menos y0i. O que eu posso fazer agora? Olha só. A partir daqui, como eu estou fazendo em relação a y, vou fazer esse corte aqui agora, tá? Eu estou fazendo em relação a y, tá? Olha, variando de y até y0. Tudo bem? De novo, eu tenho aqui e eu vou seguir, ó, uma função complexa escrita nessa forma aqui. Então, vou escrever naquela forma lá. E escrevendo nessa forma, como é que vai ficar isso então? Olha só. Vai ter o limite, tá? Não vou escrever para a gente economizar um pouco de espaço, mas vai ter ainda o limite. E esse limite, eu vou colocar aqui L, tá? Limite. Esse limite, ele vai ser seguindo essas mesmas coordenadas, só que o que acontece agora? Vai ficar o quê? F, tá? F, olha só. No caso, a gente vai trocar, né? Vai ficar U, tá? U, quem é meu x? Quem é meu x aqui no primeiro? x0, vai se repetir. x0, tá? E o y. E ele vai até onde? Mais IV. x0 de novo. Aqui, ó, x0. Só que agora é quem? Quem? Y. Y o quê? Continua o y, tá? Agora eu vou fazer o segundo. O segundo vai ser negativo nos dois, tá? Negativo nos dois.
Quando eu fizer a distributiva negativa dos dois, o que vai acontecer? Vai ficar u, agora eu estou fazendo com esse, tá? Fazendo com esse vai ficar u de permanece o x0, que agora quem está variando é o y, tá? Permanece o x0 e aqui y, tá? Só que, olha, menos, tá? Menos lá da fórmula aqui, menos o que? V, olha, IV, tá? IV de x0 é fixo e vai variar quem? Y0. Perfeito. Tudo isso dividido por quem que a gente chegou? YI menos Y0, tá? Y0 I aqui também. Agora, olha só, aqui é meu limite, tá? Ainda é limite, seria aquele de limite, tá? O que eu posso fazer? Tendo em vista isso, eu posso separar em dois limites, tá? Quando eu separar em dois limites, eu vou ter o primeiro limite aqui, ó. O meu limite agora não é mais em x, tá? É o y se aproximando de quem? De y0, tá? Eu estou fazendo na vertical. Com o meu y se aproximando de y0, eu vou pegar dois aqui, ó. Eu vou pegar primeiro u, tá? Aqui, ó, u com u, vai ficar o quê? U de x, cadê? U de x0 e y, menos quem? Aqui menos u de, menos u de x0 e y aqui, x0 e y0, tá? x0 e y0. O que vai acontecer agora? Pelo que eu percebi, bem aqui eu fiz um erro, tá? Nesse aqui é 0, tá? Porque primeiro varia aqui fixo e depois ele para variar. Então aqui é 0 também, tá? De 0. Agora sim. Menos, tá? Esse é o meu primeiro limite. Dividido por I menos Y0I, tá? Esse I eu vou colocar em evidência. Colocando I em evidência. Esse I eu vou colocar em evidência. Agora eu tenho outro limite também, tá? Eu tenho outro limite. O meu outro limite vai ser isso aqui, ó. Mais, tá? De novo, limite de y, tá? Quando ele se aproxima de y0, vai ficar como? Pega aqui. Esses dois agora, vou colocar o i em evidência. I que multiplica v de x0 e y, menos v de x0 e y0. Tá? Aqui de novo eu tenho vou continuar o resto aqui, dividido por, vou colocar o i em evidência, tá? I em evidência, quando eu coloco o i em evidência fica o quê? Y menos y0, tá? O que eu vou fazer agora? Olha só, aqui corta, tá? Aqui corta. Quando eu faço esse corte, o que acontece? Olha, para ficar bonitinho, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo, tá? Eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por i. Quando eu multiplicar em cima e embaixo por i, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Olha, multiplicando em cima e embaixo por i, bem aqui vai dar o quê? I ao quadrado. Quanto é i ao quadrado? I ao quadrado, tá? O i ao quadrado é menos 1. Então, vou colocar esse menos bem aqui, ó, tá? I ao quadrado é menos 1. Pronto, acabei com i. Certo? E aqui fica o i ainda, tá? Multipliquei por i. E ali deu menos 1, que é do i ao quadrado. Tá, agora eu vou reorganizar isso aqui. Eu vou escrever aqui, ó. O que eu estava procurando mesmo? F, aqui, ó, limite. Isso aqui é o quê? Derivada de z de 0, tá? Z de 0 está sendo igual ao quê? Vai ser igual a... Quem é esse aqui? Vai ser o V, tá? V de quê? V de... Derivada de V em relação agora a Y. Menos quem? Olha o I aqui. Menos I. O que vai acontecer agora? Menos I o quê? X em relação a Y. Tá? Acabei de encontrar mais um.
Tá, professor, mas e aí, para que serve isso? Agora vem comigo o pulo do gato. Eu encontrei as equações, tá, de igualdade aqui, ó. Eu tenho a mesma igualdade para as duas. Eu acabei de descobrir o quê? Sendo assim, eu acabei de descobrir o quê? Primeiro, que aqui é U, tá? Escrevi errado. Primeira coisa, aqui é U. E segundo, bem aqui é V, tá? Vocês não me falam nada, mas aqui é V. Aqui é V, tudo em relação a Y. Tá? Tudo em relação a Y. Agora sim. O que eu encontrei então? Olha só. Eu tenho aqui U. Esse U e esse U, Y, tá? O que vai acontecer então? Fazendo essa análise aqui que eu encontrei, essas duas equações, eu acabo de perceber que a derivada de Z0 vai ser a derivada de U em relação a x mais IV em relação a x. E aqui eu encontrei que a derivada de Z0 será igual a derivada de UY menos I vezes VY. Eu posso estabelecer uma igualdade entre as duas, porque eu acabo de descobrir o quê? Que olha, U em relação a x, nos pontos, quais foram os pontos que eu utilizei? X0 e Y0 vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao quê? Derivada de UY no ponto x0 e y0. Pronto, acabei de descobrir uma. Agora eu pergunto para vocês. Eu inverti a ordem, perdão. Esse aqui veio para cá, então esse aqui é o V, ó. Esse veio para lá, esse é o V. Tá? Esse é o V, esse veio para cá, esse é o U. Vocês não falam nada, pelo amor de Deus. Esse é o U, tá? Esse aqui é o U. O que vai acontecer então? Eu acabei de descobrir o que? Agora sim, U de X é igual a V de Y. V de Y. Professor, o que isso tem a ver? Olha onde está isso, olha onde está isso. Esse está bem aqui, ó. Está exatamente aqui. Acabei de demonstrar uma. E a outra? Para demonstrar a outra, de novo, vou fazer a igualdade. Eu acabo de descobrir, ó. Eu acabo de descobrir o quê? Vou fazer bem aqui. Eu acabo de descobrir que I dx, no caso o I, tá? O I de V. I de V, tá bem aqui, ó. Tá? O I V em relação a x, derivada de V em relação a x, nos pontos x1 ou x0 e y0, tá? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos I de derivada de U em relação a y, tá? Aí I com I pode tirar então, perfeito. Tá, professor, mas onde é que está isso? Onde é que está isso? Olha só, x0 e y0, tá? Bora analisar onde é que eu consigo encontrar isso. Fazer com a mesma cor aqui para a gente não se perder tanto. Depois eu já mudei a cor, né? Tá aqui, ó. Tá exatamente aqui. A diferença é que lá está com o sinal trocado, tá? Mas se você passar esse negativo para cá, aí fica certinho. Fica certinho. Aí você acaba de estabelecer essa igualdade, tá? Acabei de descobrir as duas. Somei essa com essa, descobri essa daqui, que consequentemente estão bem aqui, tá? Então está demonstrando aí a primeira parte da propriedade. Agora o que você faz? Você já descobriu isso, agora você vai só jogar, ó. No lugar dos pontos que eu estava fazendo, ó, eu vou utilizar o quê? Z0. Tá? Então essa é a demonstração, tá, das equações de Cauchy e Riemann. Obrigado pela atenção e boa noite. Equações de Cauchy e Riemann. Hoje a gente veio falar um pouco sobre essas equações. Basicamente, as equações de Cauchy e Riemann, ele diz que existe um U de x que ele vai ser igual a um V de y. E essa equação ela também pode implicar que exista um U de y, onde ele vai ser menos o V de x. Tá. Feito isso, vamos pensar numa função complexa. A gente sabe que uma função complexa ela pode existir sendo um U de xy mais um I de V de xy, onde o U de xy vai ser, vamos dizer, a parte real, parte
real é o meu u de xy, e a parte imaginária é meu i de xy, parte imaginária. Beleza? Feito isso, vamos pensar aqui num complexo. Um complexo ele tem um formato de z igual a x mais yi, né? Se eu quiser um complexo z ao quadrado, o que isso vai implicar para mim? Isso vai implicar aqui, vai ser o quê? X ao quadrado mais 2x que multiplica y mais um y ao quadrado, né? Desenvolvendo isso fica como? Fica x ao quadrado mais 2xy mais, aí aqui vai ser multiplicado por menos 1, então menos y ao quadrado. Reformulando isso, a gente pode dizer que existe um x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xy. Ou seja, nossa parte real seria o x ao quadrado menos y, né? Eu vou chamar meu u de xy, né? E a minha parte imaginária seria o meu v de xy. Beleza? Então a gente já sabe que o u de xy é a parte real e o v de xy é a parte imaginária. Por que isso ocorre? Porque vamos pensar assim, se existe uma função, né, nos complexos, aí ela tem aqui o formato y, x, né? E aqui é o meu ponto z. Ela sendo transformada para os complexos, a gente vai ter também ela uma alteração, vamos dizer assim. E aí aqui vai ser o meu v e aqui vai ser o meu u, né? São os novos vetores da parte imaginária e vai me gerar um w. As equações de Cauchy-Riemann, né? Basicamente, a gente quer fazer uma transformação onde essa igualdade ela seja real, beleza? Então vamos começar aqui a discorrer mais sobre isso. A gente sabe o quê? Sabe-se que uma f de z, né, do formato z ao quadrado, a gente já descobriu que ela é, né? Cadê? Ó? X ao quadrado, essa parte aqui, x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 2xy. Então, vou colocar aqui, x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 2xy. Ou seja, a gente já pode dizer que esse daqui é o meu u de x, e esse daqui é o meu v de x, beleza? A gente sabe que a equação diz que o meu u de x, né, o meu u de x tem que ser igual ao meu v de y. E o meu u de y tem que ser igual a menos y de x. Então, bora desenvolver um pouco disso. Se a gente derivar, né, vou botar aqui, derivando em relação ao x, o que a gente vai ter? A derivada de u sobre a derivada de x, né, que a gente vai pegar aqui. Quem é meu u de x? É x ao quadrado menos y ao quadrado. Qual é a derivada disso em relação a x? A derivada de x ao quadrado vai ser 2x. E a derivada de menos y ao quadrado, a derivada de uma constante, é 0. Beleza? Então a gente sabe que o nosso u de x é igual a 2x. Beleza? Bora guardar essa informação aqui. Aí agora bora fazer a derivada de quem? A derivada de v em relação a x. Quem é o meu v? Não era 2xy, né? Qual é a derivada de 2xy? A derivada em relação a x é o próprio 2x. Beleza? Então, a gente consegue dizer que o nosso v de x é igual a 2x. Portanto, né, a gente consegue concluir aqui que o nosso u de x é igual ao v de x. Beleza, então a primeira parte da equação de Cauchy-Riemann já foi feita. Agora falta a outra parte, que diz o que lá pra gente? Que o nosso u de y tem que ser igual a menos o nosso v de x. Ou seja, derivar u em relação a y. Tá, quem seria a derivada de u em relação a y, né? U em relação a y seria o nosso... Cadê? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Menos 2y, né? Então, a gente seria aqui menos 2y. E a derivada de v de x, quem seria em relação... Cadê v? Nosso v seria isso daqui em relação a x. Seria
2y também. Então, feito isso, a gente sabe que a gente conseguiu concluir que o nosso, só fazendo uma transformação aqui, nosso u de y é igual a menos o nosso v de x, né? Então, como que isso vai nos ajudar, né? O que as equações de Riemann querem dizer para a gente? Se a gente, por exemplo, vamos supor que seja uma função f de z nos complexos, né? Então a gente sabe que x ao quadrado menos y ao quadrado mais i de v vai ser igual a coordenada x, y. Então a gente não sabe quem é esse cara aqui. A gente não sabe quem é o i de v. Então o que a gente faria, né? A gente vai colocar nossas informações aqui, ó. Quem é nosso u de x? Então aqui é o nosso u, ó, nossa parte real, e aqui é a nossa parte imaginária. Vou botar aqui imaginária. Beleza? Nosso u é a parte real. Vou botar aqui real. Nosso u. Beleza? Então esse daqui é o nosso próprio v de y, que nós queremos achar. Então quais são as informações que nós temos aqui? A gente tem que o nosso u de x é igual a quem? Quem é o nosso u de x? A gente vai derivar 2x mais uma constante é o próprio 2x. Beleza. Então a gente pode concluir que o nosso u de x, pelas equações de Cauchy-Riemann, é igual ao nosso v de x. Então a gente conclui, né? Portanto, nosso v de x é igual a 2x. Beleza? Aí o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer a segunda parte. A gente tem que integral, né? De v de y, que é o que a gente quer achar, em relação a quem? Relação à função y. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai integrar o nosso v de y, que a gente acabou de descobrir. Então, integrando o nosso v de y, vai ficar o quê? 2x dy, né? Qual é a integral de 2x dy? Vai ser o próprio 2xy, né? Mais uma constante. Só que aqui a gente não vai colocar uma constante, a gente vai colocar uma função g de x, tá? Porque a integral de uma constante é zero. Então, por que isso acontece, viu? Acontece porque se a gente derivar em relação a y, uma função 2xy mais uma g de x, né? A integral, a derivada de 2xy vai ser 2x e a derivada de g de x vai ser zero. Ou seja, isso é o caminho da volta, né? Então a gente consegue concluir que aqui a gente tem uma equação de Cauchy-Riemann. Então sempre quando a gente tiver, né, a gente pode utilizar isso. Então reformulando o que a gente quer dizer. As equações de Cauchy-Riemann, elas vão fazer uma transformação. Essa transformação ela tem que ter uma parte real, uma parte imaginária, onde na equação ele diz que existe um u de xy e um v de xy, onde o v de xy vai ser uma parte imaginária e o u de xy é a parte real. Então a gente vai conseguir fazer essa transformação através dessa lei, que ele diz que falta até colocar aqui, ó, u de xy é igual ao meu v de y, e o meu u de y é igual ao menos o v de x, ok? Então isso acontece porque nos complexos acontece como se fosse várias entradas. No real, por exemplo, 2 mais 3i, que multiplica 1 mais i. Isso daqui vai me gerar uma alternância de sinal, porque esse i, quando multiplicar por esse i, vai multiplicar por menos 1, né? Vai ser multiplicado por menos 1. E isso altera nossas contas. Por isso que a gente faz uma transformação dos complexos, na qual essa transformação ela vai me gerar um W. É como se ocorresse diversas entradas aqui, está acontecendo diversas entradas que vão me gerar um mesmo W. Diferente se eu jogar, por exemplo, um 2 vezes 3 e 1 mais 1. 2 vezes 3 vai dar 6, mais 2, no caso ali vai dar, né? 2 vezes 6 vai dar 12. Já nos complexos, isso não vai ocorrer, pode gerar diversos outros pares. Então, basicamente, é isso que acontece. Essa é a função da equação de Cauchy-Riemann, é para que a gente ache essa nossa variável. Então, a gente tem uma equação que satisfaz os dois lados, se somente se. Bom? Então, agora, pessoal, que a gente tem uma ideia, uma base da teoria em si, né, das equações de Cauchy-Riemann, a gente resolve um exemplo
E é para verificar a validade, né, dessa equação em uma função específica. Aqui nesse caso é função z ao cubo, né? Então, quando a gente fala dessa função, nós temos uma f de z, né? E esse que é igual a z ao cubo. E esse z ao cubo, né? A gente sabe muito bem a característica dele, que é x mais y ou i, isso ao cubo. Beleza. Quando a gente desenvolve isso, a gente desenvolve esse cubo, vai ficar x ao cubo, menos 3xy ao quadrado. E claro que aqui eu já estou deixando na forma do número complexo para a gente entender direitinho o que está acontecendo, né? E aí, parte real da parte imaginária, a gente separa e vai ficar nessa estrutura aqui, né? Estando nessa estrutura, na nossa anotação, nós já sabemos que esse daqui é meu U, né, que é a parte real, e esse daqui é meu V, que é a parte imaginária. Então, o que que nós queremos saber? Nós queremos saber a derivada da parte real e como será essa derivada, né? Vamos ver. Vamos enxergar aqui. Vai ficar dessa maneira aqui. Quando a gente deriva só a parte real, vai ficar um tal de 3x ao quadrado, certo? Menos um 3y ao quadrado. E claro que a notação correta essa daqui em relação a x, né? U de x é igual a 3x ao quadrado menos 3y ao quadrado. E aí, quando você deriva v, você vai perceber que aqui também, nesse caso, ó, vai ficar 3x ao quadrado em relação a y, claro, né? E aqui vai ficar 3 menos 3y ao quadrado em relação a y também. Então, que é exatamente isso daqui. E nesse momento a gente percebe que aparece a minha v de y. Então, na prática, isso implica para mim o quê? Que a minha u de x ela é igual a minha v de y, que é a primeira etapa das equações de Cauchy-Riemann, que a gente consegue, né? É a ida e a volta, se e somente se. Então, isso daqui, a primeira parte está ok, né? Se a primeira parte está ok, a gente passa para a segunda, que no caso é a u de y, né? A minha u de y, como é que será? Minha u de y ficará menos 6xy, correto? E aí, quando nós olhamos para o meu v, aqui, ó, nós olhamos para o meu v, isso também vai me dar o 6xy, no caso, né? Vai ficar 6xy aqui, 6xy. Mas como a equação de Cauchy-Riemann ela te traz que u de y é igual a menos v de x, então essa diferença de sinal é satisfeita, né? Então, claramente aqui será menos v de x. E isso implica para mim que a minha u de y é igual a menos v de x. Então, verificada a segunda parte. Então, nós desenvolvemos e entendemos que é válido para equações de Cauchy-Riemann e ela é diferenciável, né, para esta função. Esse outro exemplo aqui, pessoal, ele já quer que a gente calcule a derivada da função, né? Então, primeiro, nós temos que dar nome aos bois, né? Quem é quem na parada? Vamos ver. Quem é meu u? Meu u será e elevado a x cosseno y, né? Que é esse aqui, meu u. E meu v será esse daqui, né? Tranquilamente. Então, quando a gente quer saber a derivada do u em relação a x, que é a derivada parcial, como que vai ficar para mim? U de x é igual a e elevado a x cosseno y, né? Correto? E aí, quando você vai derivar v em relação a y, você percebe aqui também, ó, que isso vai me dar o e elevado a x cosseno y, né? Então, é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Então, isso daqui é igual ao meu v de y, beleza? Então, isso implica para mim, vai implicar para mim, ó, que u de x é igual a v de y. Primeira parte da equação de Cauchy-Riemann, ok. Então, agora a segunda parte, como vamos ver, o u de y, né? O u de y é igual a menos e elevado a x seno de y. Então, quando a gente olha também para a derivada de v em relação a x aqui, né? Isso também vai me dar menos e elevado a x seno y. E, então, o que que isso vai acontecer? Significa que aqui também é menos v de x. Por que o sinal negativo?
porque satisfaz a equação de Cauchy-Riemann e porque aqui a derivada da e elevado a x seno de y, né? Então, o sinal é o que corresponde, é o que respeita, né? Que mantém a igualdade. Então, isso implica para mim que o de y é igual a menos v de x. E aí isso daqui satisfaz a equação de Cauchy-Riemann, né? Que são as duas, a ida e a volta. Agora, o que é interessante é que, como todas são contínuas, né? Então, a f completa vai ficar como? A f' de z é igual a u de x, né? Mais o v de x, i, que é igual ao quê? Vamos ver. E elevado a x, cosseno y, mais i elevado a x, seno de y. E aí uma coisa interessante acontece, que isso daqui é a própria função, né? Então, a derivada da função da ela própria, que é interessante, né? Quando a gente está acostumado com os números reais, poucas são as que acontece isso, né? A gente está acostumado com e elevado a x, mas essa daqui realmente é interessante, né?